Tudo bem, amigo cafeicultor? Nós estamos numa fase em que as plantas estão trabalhando a todo vapor para manter os chumbinhos advindos da florada. As plantas estão necessitando de muito cuidado agora e um deles a gente não pode deixar falhar, que é com a nutrição. Para isso a gente trouxe de volta o Guilherme Amaral, que é doutor em nutrição de plantas e que tem informações valiosas para nós, tanto na questão de macro quanto de micronutrientes, quanto na aplicação destes. Esse vai ser o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Cafeicultor, eu quero, antes de chamar aqui o Guilherme Amaral, lembrar vocês da nossa campanha dos 100 mil inscritos. A gente já bateu os 90 há pouco tempo, já estamos chegando aos 91 e muito em breve chegaremos nos 100 mil inscritos. E eu quero aqui então chamar você, cafeicultor, para fazer parte dessa conquista, que vai ser um marco para a cafeicultura brasileira. Se inscreva no canal. Se você ainda não tiver uma conta, peça seu filho, um amigo para criar para você, que vai ser um sucesso. Estando inscrito no canal, você também vai poder participar de algumas promoções que a gente vai criar assim que bater os 100 mil inscritos. Esse canal é seu, cafeicultor. Ele foi criado única e exclusivamente para te trazer informações e conhecimentos. Hoje em dia, errar custa caro. E a gente está aqui para não deixar com que você cometa erros que possam te trazer prejuízo. Então, bora para os 100 mil. Vem com a gente nessa. E agora, vamos ver essas informações valiosas que o Guilherme Amaral tem para gente sobre a segunda adubação. Nesse momento, entramos na segunda aplicação via solo na cultura do café. Aqueles que fizeram uma aplicação com adubo convencional, também tivemos aqueles que fizeram com adubos de liberação gradual, com uma tecnologia um pouco mais elevada. Para essa segunda aplicação, é importante a gente ter os mesmos cuidados, os parcelamentos que foram feitas na nossa primeira aplicação. Entretanto, a dificuldade de mão de obra ela é crescente. E aí sempre vem aquela pergunta: eu fiz a minha primeira aplicação com adubo convencional, eu posso melhorar, eu posso aumentar a tecnologia para essa segunda aplicação, como por exemplo, com o uso de um fertilizante de maior tecnologia, de liberação gradual? Pode, pessoal. O que a gente deve fazer? A gente deve fazer os ajustes de acordo com a nossa expectativa de produtividade, de acordo com aquela adubação que foi feita anteriormente. Fazendo esse ajuste, a gente pode fazer a aplicação dessas fontes mais elaboradas e a partir daí reduzir a nossa mão de obra nessas aplicações que viriam segunda, terceira, quarta aplicação, dependendo da nossa região. Isso pode ser feito, pode ser ajustado e de acordo com o manejo de cada um de vocês no nosso dia a dia aí no campo. Pessoal, uma dúvida que é bastante frequente é: se eu vou fazer essa substituição, vou sair do adubo convencional e entrar num adubo de liberação gradual, eu teria que fazer os ajustes de qual forma? O importante é sempre a gente entender qual a relação que a nossa lavoura, que a nossa análise de solo pediu, o que foi feito nessa primeira adubação e, consequentemente, eu farei os ajustes de dose para essa recomendação agora. Se eu usei um fertilizante apenas nitrogenado nessa primeira adubação, uma ureia, por exemplo, nessa segunda eu posso fazer uma adubação com um adubo que tenha nitrogênio e potássio. Isso vai depender de acordo com a nossa análise de solo, com a nossa expectativa de produtividade que eu espero para essa área. Então, pessoal, o ajuste ele tem que ser feito. A gente pode ajustar de acordo com o fertilizante, com a formulação necessária, mas é preciso ter um conhecimento, consultar o nosso agrônomo, consultar o nosso técnico para que esse ajuste seja feito da melhor forma possível e essa dose não fique muito alta e não fique muito baixa. Lembrando que no vídeo anterior a gente falou um pouco aí dos desequilíbrios que podem acontecer. E nesse momento a gente não pode errar porque as nossas plantas estão em desenvolvimento pleno, enchimento pleno de grãos e qualquer desequilíbrio pode afetar a nossa produtividade. É importante ressaltar que os adubos de liberação lenta, de liberação gradual, eles têm diferentes composições, então essa liberação ela vai acontecer como uma curva, ou seja, há uma parte que vai ser liberada agora, uma na semana que vem,
um pouco mais daqui 15 dias e assim sucessivamente até completar o ciclo de desenvolvimento da cultura nesse período. Ou seja, enquanto a gente tiver chuva, essa graduação, essa liberação vai ocorrer de forma gradual, uniforme, até a gente completar a demanda dessa planta para esse ciclo, pessoal. Se a gente fez um adubo nitrogenado nessa primeira, nessa segunda adubação, a gente já tem que começar a pensar em aspectos que vão trazer um maior enchimento de grãos. Portanto, potássio é um elemento que passa a ser importante nesse momento. Um ponto de atenção: áreas de café, geralmente a gente tem altos níveis de potássio nesses nossos solos. Então é importante a gente conferir na nossa análise se realmente nessa segunda adubação a gente vai precisar desse elemento. Por que isso? Porque desbalanço entre potássio e magnésio faz diminuir produtividade. O magnésio a gente colocou via calcário. E o potássio, ele é mais fácil de ser colocado. Por quê? A gente ainda tem no Parque Cafeeiro adubações com 20-020, 21-021 e 25-020, que são fontes amplamente divulgadas no nosso dia a dia. Entretanto, altos teores de potássio no solo vai atrapalhar o nosso enchimento, vai atrapalhar a nossa formação de grãos. E isso é fundamental. Então, atentem-se aos teores que a gente tem no solo de potássio, atentem-se aos teores que a gente tem de magnésio nesses nossos solos, para que essa segunda adubação realmente seja um sucesso aí para você, amigo produtor. Nessa segunda adubação, é importante a gente já começar a pensar em alguns micronutrientes. O boro é um elemento que já deveria ter sido colocado, mas ainda há momento de ser feita essa correção. Boro via solo é a melhor fonte. Por quê? É um elemento que ele vai ser absorvido pelas raízes e vai ser jogado para a parte aérea. Boro foliar pode ser feito? Sim. Tem efeito na planta? Também. Entretanto, de menor intensidade do que quando aplicado via solo. Então, pessoal, nessa segunda adubação, se eu não fiz os micronutrientes previamente, é importante a gente colocar eles via foliar. E aí a gente já começa a pensar em novos aspectos da nutrição da nossa planta de café. Na aplicação foliar, com micronutrientes, nesse momento que a gente vive agora, seria basicamente colocar micronutrientes. São elementos que a gente coloca em pequenas quantidades, mas que serão traduzidos em grandes respostas nas plantas. Por quê? Esses elementos, pessoal, eles estão diretamente ligados às nossas folhas, ao nosso metabolismo, secundário, que seria aquela resistência da planta a doenças, que seria aquela conversão de energia luminosa, de luz solar mesmo, em mais açúcares. Eles serão, entre aspas, os catalisadores das nossas reações nas plantas. E isso, pessoal, a gente tem que ter em equilíbrio. Guilherme, eu não fiz uma adubação foliar, essa seria a minha primeira. Nesse momento, pessoal, para micronutrientes, é importante a gente fazer boro, cobre, ferro, manganês e o zinco. Esses são essenciais para o metabolismo da planta como um todo. Se eu quiser melhorar a minha performance do fertilizante nitrogenado, eu preciso colocar níquel, cobalto e também o molibdênio. Por quê? Porque eles vão auxiliar nesse metabolismo do nitrogênio, convertendo melhor a hidrogenase e a nitrogenase, que são duas enzimas que vão ser quebradas na planta e vão melhorar esse metabolismo do nitrogênio, vão transformar esse nitrogênio em aminoácido, em carboidrato e, consequentemente, em açúcares nas nossas plantas. Pessoal, por isso, a adubação foliar nesse momento é crucial. Guilherme, eu não fiz a primeira adubação foliar, eu posso fazer ela agora e já colocar esses elementos? Sim, ela pode ser feita e vai ser muito importante para essas nossas plantas. É sempre importante a gente trabalhar com equilíbrio. Não adianta eu querer colocar todos esses elementos nas quantidades que serão retiradas da nossa lavoura lá pelos frutos agora. Por quê? As nossas folhas, elas têm uma capacidade de absorção
e utilização desses elementos. Por isso é sempre importante frisar que micronutrientes, se a gente for colocando ele em todas as aplicações, fazendo camadas nas plantas, é o melhor dos mundos, é o melhor cenário. Lembrando, fontes de micronutrientes sempre devem ser fontes solúveis. Para quê? Para que essas folhas tenham a capacidade de absorver, que esses elementos entrem nas plantas, que elas consigam utilizar eles no seu metabolismo e que devolvam da melhor forma possível, que é folha mais verde, folha bem nutrida e uma maior produtividade. Sempre é importante, né? Sempre vem essa pergunta pra gente: quantas foliares eu devo fazer? Pessoal, a gente sabe que em algumas regiões mão de obra é um fator aí relevante, relevo, condições de clima, muitas vezes não é possível entrar e fazer as adubações foliares aí, principalmente com micronutrientes. A nossa recomendação naquelas áreas mais montanhosas, com limitação de mão de obra, seriam 2 aplicações para ficar ali, entregar uma boa quantidade de nutrientes. Porém, nem sempre isso é possível. Em outras regiões, no entanto, já é permitido, né, por questões de mecanização, relevo mais plano, topografia mais favorável, a gente pode entrar aí com 4 até 5 aplicações foliares, a depender da região que a gente tem trabalhado. Então, isso é dependendo do seu nível tecnológico, dependendo da região que você está, fica entre 2 e 5 aplicações. Ponto importante, lavourinhas novas, recém-plantadas, é interessante a gente fazer aí aplicações pelo menos uma por mês ou a cada 2 meses, para a gente ter essa maior cobertura, maior entrega de nutrientes foliares para essas plantas e, consequentemente, elas terem aí um melhor desenvolvimento nesse período de rápido crescimento. Nessa segunda adubação, aminoácidos junto com nutrição. Lembrando, é importante no foliar, nesse momento, boro, cobre, ferro, manganês e zinco. Essencial para essas nossas culturas, sem deixar de lado, pessoal, aminoácidos, extratos de algas que vão ajudar no metabolismo, no enraizamento e nessa formação de copa muito mais acelerada nessas nossas plantas. Para você que tem dificuldade, o relevo ou falta de mão de obra, o drone é uma opção que tem crescido bastante e favorecido muito as aplicações nesse sentido. Sempre que a gente trabalha com esse tipo de tecnologia, que a gente trabalha com essa ferramenta, é importante alguns pontos, né, que a gente tem que tomar certo cuidado. Solubilidade das fontes dos micronutrientes que estão sendo colocadas, a compatibilidade desses elementos dentro da nossa cauda, porque o drone é um recipiente que geralmente tem um volume menor, né? Então são caudas extremamente concentradas que podem ter algum problema de mistura. Então essa compatibilidade, essa cauda homogênea é importante na nossa aplicação. O droneiro, né, a pessoa que vai conduzir esse drone na sua lavoura, ele vai te dar um panorama sobre a altura de voo, a forma que ele vai entrar na sua lavoura e alguns aspectos relacionados à tecnologia de aplicação. Mas e eu, como produtor? O que eu tenho que observar nessa minha lavoura, nessa tecnologia, como que essas gotas estão chegando na minha planta? É importante salientar, pessoal, que quando o drone passar voando sobre as suas plantas, na determinada altura ali, a gente tem que ter gotas aplicadas na parte superior ali, né? Lá no ápice, lá no ponteiro dessa minha planta, mas também eu tenho que ter gotas que cheguem lá na saia, lá embaixo. Por que isso? Muitas vezes a nutrição ela vai ser aplicada nesse drone, mas também vai ser aplicado um fungicida, também vai ser aplicado um inseticida. E quanto maior a área de cobertura que eu conseguir molhar nessa minha planta, melhor. Pessoal, lavourinha nova, crescimento extremamente acelerado, é o momento da nossa segunda, terceira adubação em algumas áreas aí que já vieram. Então é importante a gente fazer os ajustes nas doses dos fertilizantes aplicados via solo, trazendo sempre essa observação de como está o desenvolvimento dessas nossas plantas. Vamos falar da adubação especificamente aqui para essa lavourinha. A gente fez os ajustes, o crescimento vem bem?
excelente, fizemos o nosso dever de casa. Para aqueles que ainda não fizeram, o momento é agora. Daqui uns dias, pessoal, essa nossa lavoura ela vai estar maior, se desenvolvendo e não podemos perder sistema radicular e parte aérea agora. Então, você que ainda está atrasado, por favor, vamos acelerar essa aplicação e garantir o nosso sucesso de plantas muito maiores e mais equilibradas lá na frente. Lembrando também, nesse momento, começa a aumentar a temperatura, a gente tem umidade no solo e pode acontecer alguma escaldadura nessas lavourinhas. Portanto, é importante a gente trazer mecanismos que protejam essas folhas e a nutrição, aliada com esses biofertilizantes, bioestimulantes, pode ser um aliado aí no seu dia a dia, trazendo muito mais vigor para essas suas lavouras. Falamos agora dos aspectos da segunda adubação, deixo vocês agora com o Brinat. Forte abraço! Quanta informação boa, não é mesmo, cafeicultor? O nosso muito obrigado ao Guilherme Amaral por esses conhecimentos tão importantes passados aqui e pelas dúvidas tiradas. A você que nos acompanhou até aqui, eu quero pedir para você não esquecer de 3 coisas muito importantes, que é o like, o comentário sobre o que você achou desse vídeo e também não esquecer da inscrição, hein? Um forte abraço, um muito obrigado e até o próximo No Pé do Café.